Muito boa tarde a todos. Meu nome é Leonildo Rampazzo e eu quero fazer esse microvídeo mencionando o plano de aula que eu elaborei, planejei para uma turma do segundo ano do ensino médio. E o conteúdo é a indústria cultural e a cultura de massa. Nós vamos desenvolver esse tema juntamente com os alunos, com o objetivo de identificar o que é indústria cultural e cultura de massa. Também nossos objetivos específicos é analisar a sua ação persuasiva, entender os mecanismos da ação da cultura de massa e também entender a intenção, né? A intenção, nós queremos como sensibilização, no momento de sensibilização, discorrer sobre quando surgiu esse conceito, né? As pessoas que trouxeram esse conceito aí de indústria cultural, de cultura de massa, né? Ele foi desenvolvido por Theodor Adorno e Max Horkheimer no final do século XIX e início do século XX. Eles perceberam então que havia essa produção, né? Essa produção cultural, que ela influenciava as pessoas, no intuito sempre de induzir as pessoas, conduzir as pessoas, e usando assim uma linguagem até certo ponto pejorativa, manipular as pessoas naquilo que eles perceberam que isto acontecia, né, em meio à sociedade, e esse impacto e esta ação ou atuação acontece justamente em países de prevalência do capitalismo, né? Em países de prevalência, e aconteceu Revolução Industrial, aconteceu no final do século XIX, nesse período aí de Revolução Industrial, quando foi implementada justamente esta ideologia capitalista de consumismo, de venda, de produção, de absorção de mercado e assim por diante. O conceito foi desenvolvido pelos sociólogos, né, alemães em 1944. Se refere à ideia aí de produção de massa, né, que comum aí nas fábricas, indústrias, e que também foi absorvida, foi também recebida esta ideia na produção artística, na produção das artes. É uma nova concepção de se fazer cultura, né? Agora também essa ideologia aí na Revolução Cultural aí é uma maneira também de fazer cultura. Basicamente o que seria, né, em poucas palavras, o que seria a indústria cultural? Aquilo que o capitalismo deseja vender, deseja passar, deseja que seja consumido. Então, ele produz na sua indústria cultural, e aí ele propaga, difunde através dos meios de comunicação, né? Através das novelas, né? O meio de comunicação que aí seria um produto, as novelas, os filmes, as propagandas, as peças de teatro e assim por diante. E qual que é a intenção, né? Como eu disse lá, como um dos objetivos específicos, qual é a intenção que está por detrás dessa produção cultural? Justamente é o capitalismo, é o capital, é o interesse, é o lucro, né? A produção cultural, ela geralmente são produções cujo conteúdo é um conteúdo simplista, é um conteúdo superficial, que não leva as pessoas a tornar-se uma pessoa crítica, com a mente, não é? Com um assunto aprofundado. Geralmente são assuntos supérfluos, banais, de futilidade, de que nada vai gerar uma consistência, porque a intenção justamente é o consumismo daquilo. Por isso que hoje a vida dá a impressão assim que está tão fútil, né? Cada momento vemos um modismo aí
que é o reflexo de uma produção, cultural, da indústria cultural, né? E daí, então, vamos caminhar nessa direção, né? Desenvolvendo essa questão aí com os alunos, a questão da lucratividade, a questão aí da padronização de gostos, né? Eles lançam os modismos, né? Agora, essa temporada, a moda será tal tipo de roupa, tal tipo de conduta, e aí eles ditam realmente a maneira que a pessoa vai ser conduzida, e de fato, por se tratar de um veículo aí de manipulação, né, de cultura de massa, então as pessoas assimilam, absorvem e se adaptam, assimilam aquilo e passam a praticar no seu dia a dia, né, como atividade de fixação. Eu pretendo, né, o professor vai oportunizar a abertura para depoimento de alunos a respeito dos programas televisivos, a respeito de exemplos, né, de produção cultural, como exemplo de cultura de massa, né? Obviamente que haverá uma farta citação, abrangência, em função de que os programas de televisão, os programas de internet, né? Existem aí hoje os youtubers, os influenciadores, aqueles que se ocupam exatamente de produzir material cultural, quanto mais fútil possível, quanto mais superficial possível, e aí certamente os alunos vão fazer menção sobre as suas experiências, sobre o consumo que eles realmente têm feito a respeito dessas questões aí, que é a indústria cultural e a questão aí da cultura de massa, ok? Então, esta é um breve resumo daquilo que planejo compartilhar com os alunos de um segundo ano do ensino médio nas minhas experiências. Até lá, até uma próxima e uma boa tarde a todos.